Olá, bom dia. Hoje eu abri meu evangelho e apareceu o título Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. E aí abaixo fala que quando Jesus estava na casa de Mateus, vieram para a casa dele pessoas consideradas de má vida, né? E se puseram à mesa ali com Jesus e seus discípulos. E eles mantinham ali uma conversa, né? Uma conversa esclarecedora, uma conversa animada. E o mestre disse que quem precisa de remédio são as pessoas que estão doentes. Quem precisa do esclarecimento é aquele que busca, né? Então, aquele que não busca, que não se considera um doente da alma, né, um doente da sua moral, ele não vai buscar e não vai entender e não vai aceitar que se digam para ele doutrinas ou ideias ou consolações, enfim, diferentes, porque ele não se julga nesse lugar de receber essas consolações. Então, para aquele que busca a palavra, para aquele que busca a consolação, é porque ele está ali querendo abrir os olhos diante de uma situação que para ele é inexplicável naquele momento, ou ele não encontrou uma saída dentro das experiências que ele viveu naquela vida e que para ele não tem explicação, não tem razão de ser. Por exemplo, uma pessoa que vive uma doença muito grave. Então, essa pessoa ela passa por situações que ou vão fazê-la buscar mais Deus, né? Depois de tanto sofrer, depois de tanto passar por situações difíceis, ou ela vai se afastar de Deus por achar que foi injustiçada por Deus, né? Mas quando a gente encara as situações da vida, as experiências, e aí me refiro a mim, quando eu consigo encarar as minhas experiências também de vida, como uma forma de aprendizado, como uma aprendiz que eu sou e eu não sei de tudo, então, né, sempre há algo para aprender. Não sou um jarro vazio, porque já aprendi algumas coisas, mas sempre há algo a ser aprendido ainda com as diversas experiências que nós temos, familiares, sociais, pessoais, íntimas, individuais. A caminhada, ela é única, intransferível. Ninguém pode dar os passos por mim. Então, quando eu busco, quando eu entendo que são experiências que vieram para me ensinar, então eu mudo a minha postura, porque eu sei que tem outros ensinamentos, porque eu sei que eu posso enxergar essas situações de outro jeito. E aí eu consigo tirar a venda dos meus olhos para aquela situação específica. A gente não consegue tirar a venda dos olhos para todas as situações que aconteceram. Até porque tirar isso de uma vez só seria muito sofrido, né? Então a gente tira a venda dos olhos aos poucos, com as diversas situações, e isso tudo devagarzinho vai fazendo com que essa venda, aos poucos, para as outras situações também, ela vá se abrindo devagarzinho. Tanto que quando a gente pede alguma orientação, quando a gente pede alguma inspiração, muitas vezes ela vem, né? Aí, às vezes a gente aceita, às vezes não. Por quê? Porque são orientações doloridas, porque são inspirações que te fazem refletir sobre as coisas que você não queria aceitar, né? Então, comigo acontece isso também. Muitas orientações eu fico, às vezes, refletindo se eu realmente fiz aquilo, e aí depois eu percebo que eu fiz e aceitar e me autorresponsabilizar para poder resolver e não fazer de novo, né? E ao invés de carregar culpa, né? Eu estava lendo um livro ontem também que fala sobre isso, né? Sobre autorresponsabilizar-se e não carregar culpas, né? Então, quando eu me autorresponsabilizo, eu consigo me organizar para resolver, eu consigo olhar para essa situação de uma forma diferente, organizar ela na minha vida e tentar dar uma solução,
certo? Quando eu não me autorresponsabilizo, que eu fico só carregando a culpa ou colocando a culpa nos outros, então eu não consigo resolver a situação. E aí a minha vida vira um círculo vicioso da mesma situação que eu não aprendi ainda, porque a vida devolve pra gente aquilo que a gente ainda não aprendeu. Desculpa. E isso faz com que a gente repita a lição até aprender. E tudo bem, se a gente repetir 1000 vezes, né? Cada um tem o seu tempo, o seu processo. Esse processo é lento mesmo. Para uns é mais rápido, para outros é mais devagar. E as coisas vão acontecendo da forma como elas têm que acontecer. Dá para ir mais rápido? Dá. Mas eu preciso de muita dedicação, eu preciso estar ali muito alinhado com o meu propósito, escolher não pelo medo, mas por aquilo que eu desejo, né? E quando eu falo isso, eu falo não em questões materiais, mas em questões de evolução moral e espiritual. Então, entender qual o caminho que eu tenho que seguir para evoluir meu espírito, para que na próxima eu não passe as mesmas situações que eu passei e tenha a oportunidade de viver outras experiências e elevar mais ainda a minha moral. Então, se eu busco a elevação da minha moral, eu preciso viver experiências diferentes, diferenciadas, para eu poder raciocinar, para eu poder pensar, para eu poder ter a minha consciência mais aberta. Para cada grãozinho de experiência que eu vivo ao longo de toda a existência do meu espírito. E aí, no final, que não, na verdade não existe um final, né? Mas no final de cada etapa pequenininha, eu poder abrir a minha consciência e perceber que aprendi algo que é importante para a minha próxima etapa. Porque quando a gente encerra uma, imediatamente ou até antes de encerrar aquela, a gente já iniciou uma nova, mesmo que a gente não perceba. Os ciclos, eles fazem parte da nossa vida. Então, ao ler esse evangelho hoje, de que quem está doente é que precisa da medicação, a gente percebe o quanto que a gente está doente e o quanto que a gente precisa dessa medicação. E o quanto que a gente precisa de cada gota de experiência que acontece na nossa vida para a gente aprender e nos tornarmos seres melhores, moral e espiritualmente. Valeu? Beijo.